Neste vídeo nós vamos falar de princípios de sucesso, uma introdução. Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao canal de Tomás Castelo. Nós vamos falar de princípios de sucesso, porque nós vamos falar nos próximos vídeos dos princípios que fazem com que pessoas sejam bem-sucedidas ou não. E para começar, vamos definir o que é sucesso. Conforme eu sempre disse em outros vídeos, muita gente associa sucesso com dinheiro. E hoje eu quero explicar que há uma diferença entre sucesso e realização. Sucesso é o quê? Sucesso é o sentimento de alegria que você tem com aquilo que tem. O sentimento de alegria que você tem em relação àquilo que você tem. De tal maneira que o sentimento de sucesso ele não pode ser determinado pela quantidade de bens materiais ou a quantidade de realizações. Há pessoas que podem ficar tristes por terem uma conta bancária que tem 1 milhão de meticais. Outras pessoas vão ficar tristes por terem falta. Talvez não tenham 100 meticais na conta dele. Então, não tem nada a ver com material, tem a ver com a maneira como você se sente em relação àquilo que você tem. Então, por isso que nós podemos encontrar uma pessoa que se sente muito bem sucedida, mas se olharmos as coisas que tem, vamos ficar, mas por que ele se sente tão bem, se sente tão feliz? É por isso que o maior conselho no que diz respeito a sucesso é: se você quer experimentar alegria, você tem que sentir-se sucedido por aquilo que já tem, não por aquilo que vai ter. Tem que olhar para o seu lado e dizer: olha, eu pelo menos tive um pequeno almoço, eu pelo menos tive um almoço, eu tive um jantar, pelo menos eu tenho um casaco. Há muita gente que não tem casaco, né? Então, como é que você se sente com aquilo que tem? Não interessa a quantidade. Isso vai determinar se você será ou é bem-sucedido ou não. Agora, uma outra coisa, um outro conceito que eu acho que é importante deixar claro aqui é o conceito de realização. Realização, sim, realização no sentido de alcançar bens, coisas. Realização é quando você consegue o que quer. Não confunda isso com sucesso. Realização é quando você consegue aquilo que você quer. Por isso que a realização ela requer competências, ela requer habilidades, ela exige que você tenha metas, que você tenha objetivos, que você tenha planos de ação, que você tenha que implementar estes planos para depois conseguir aquilo que você quer. Realização exige que você tenha que ultrapassar obstáculos, que você tenha que vencer dificuldades, você tenha que alcançar as suas metas. Isso é que faz com que você sinta-se realizado. Mas o sucesso, a palavra sucesso é mais sobre o teu sentimento com aquilo que tens ou aquilo que és. Então, o que acontece muitas vezes é que nós confundimos estes dois conceitos. O conceito de sucesso e o conceito de realização. A palavra mais próxima que define sucesso é prosperidade. O que é ser próspero? Confunde-se muito a palavra sucesso com a palavra prosperidade. Porque prosperidade, sim, é sinônimo da palavra realização. Porque ser próspero é você sair de casa, dizer vou para o serviço e realmente chegar ao serviço. Foste próspero, conseguiste alcançar a meta. Ser próspero é poder dizer: para este mês quero comprar uma bicicleta, e você conseguir comprar a bicicleta.
A diferença aqui é que quando você é próspero, não interessa o tamanho da prosperidade. Pode ser pequenas coisas, elas continuam te manter próspero. Então, o que eu quero deixar claro, nos próximos vídeos, nós vamos falar de princípios de sucesso. Sucesso no sentido de que você sentir-se feliz por aquilo que você tem ou por aquilo que você já é. Por quê? Porque isso torna-se a base para você poder alcançar realizações. Então, uma pessoa que não tem uma boa relação com ela mesma, o que vai acontecer é que ela vai perder motivação, ela vai perder energia. Por quê? Porque vai olhar a vida dele principalmente com base nas coisas que tem e comparar-se com outras pessoas, e esta comparação vai gerar frustração. Então, para você não ser frustrado e ser bem-sucedido, precisa obedecer alguns princípios. Então eu vou aqui mencionar os princípios. O primeiro princípio é o princípio de controle. Isto é, você será feliz, que significa bem-sucedido, quando você estiver no controle das coisas. O que faz as pessoas ter problemas no seu dia a dia é quando você sente que eu não estou sob controle das coisas. Isto é, perdi o controle das coisas. Então eu vou explicar como é que você pode manter as coisas sob o teu controle. O segundo princípio que eu quero falar, que faz parte de princípios de sucesso, é o princípio de acidente. Você vai querer saber como é que o princípio de acidente contribui para que eu esteja, ou seja, bem-sucedido. Vou dar só uma ponta de iceberg, uma pontita. Muitas pessoas vivem a sua vida esperando que de forma acidental as coisas vão acontecer na sua vida. Por isso que pessoas jogam lotaria, pessoas fazem jogos de azar, apostam, pessoas vão ao curandeiro procurar um cheque para ele, porque as pessoas estão à procura de um acontecimento acidental que vai lhe proporcionar grandes coisas. Mas não é assim como a vida funciona. O terceiro princípio é o princípio de responsabilidade. O quarto é o princípio de direção. Você tem que ter uma direção. Tem que saber aonde você quer ir e em que direção tem que caminhar. Eu vou falar disso com mais detalhe. O quinto princípio é o princípio da compensação. Você tem que saber acerca da compensação. Principalmente como é que você pode usar esse princípio para ser bem-sucedido. Isto é, para você estar feliz com aquilo que você já é ou tem. O sexto princípio é o princípio do serviço. O que é serviço? É a quantidade de soluções e principalmente a qualidade delas que você proporciona aos outros. Eu, por exemplo, estou ao serviço das pessoas que assistem os vídeos do meu canal. Eu estou ao vosso serviço. Isto é, eu estou a fazer isto não para mim mesmo, mas beneficiar os outros. Então esse também é um princípio de sucesso. Você tem que saber que você não foi feito para você mesmo. Você foi feito para as outras pessoas. Então, com mais detalhe, eu vou falar sobre o princípio de serviço. Depois temos o princípio de supercompensação. É o outro princípio, supercompensação. Ok? E tem o princípio de esforço aplicado. Isto é, quando nós fazemos uma coisa, mesmo se tu começares a gravar vídeos e tal, os primeiros vídeos, com certeza, não serão os melhores. Mas se tu continuares a fazer aquela coisa, eventualmente acabas melhorando. Mesmo a forma de lidar com a câmera, a forma de virar para aqui, virar para ali, o tom da voz, se você fica à vontade ou não, tudo isso vai depender do esforço aplicado. Isto é, quando mais esforço aplicares, então mais probabilidade tens de ser bem sucedido. Então, vou falar com isso com mais detalhe. O outro princípio a seguir é o princípio da preparação. Isto é, as pessoas muitas vezes não sabem que no momento que você precisa, não há tempo para preparação. Por exemplo, se for lançada uma vaga hoje para contabilistas e você não fez contabilidade, então só aqueles que estão preparados é que vão poder concorrer. Então, este princípio diz que nós temos que nos preparar cada dia para que quando a oportunidade chegar, nos encontrem condições para nós aproveitarmos a oportunidade.
Então esse é um princípio. Há pessoas que, como não há nada a fazer, não se preparam, não estudam, não melhoram, não se esforçam. Só que no dia que chove, não é o dia que se arranja a casa. Okay? Então, o outro princípio é o princípio de eficiência forçada. O que é isso? Você tem que forçar-se a ser cada vez melhor, cada vez eficiente. Eficiência fala de produzir resultados com menos recursos. Isso é eficiência. É utilizar o que você tem para produzir o que deve produzir com menos recursos. É eficiência. Depois tem o princípio da decisão. Há muitas pessoas que estão paradas aí só porque não tomaram uma certa decisão. Há um provérbio sobre a decisão que diz: uma má decisão é melhor do que nenhuma decisão. Então, neste princípio eu vou falar sobre tomada de decisão. Como é importante as pessoas tomarem decisão para serem bem-sucedidas. Depois temos os últimos 3 princípios, que são o princípio da criatividade. Você tem que alimentar a sua mente para ela ser uma máquina que cria novidades cada dia, cada oportunidade. Depois temos o princípio da flexibilidade. Você não se sabia, mas a quantidade dos recursos que vão passar na sua vida será proporcional à sua capacidade de ser flexível. Quanto mais flexível, isto é, se você colocar velocidade na sua vida, as coisas vão começar a acontecer com mais rapidez. E depois temos o último princípio de sucesso, que é o princípio da persistência. Persistência, e eu repito, persistência, não estou a falar de insistência, né? Porque insistência é uma atitude segundo a qual tu continuas a fazer uma coisa mesmo sabendo que deu errado, sem antes melhorar. Porque fazer a mesma coisa 2 vezes e esperar resultados diferentes é a definição de maluquice, insanidade. O maluco é aquele que faz a mesma coisa da mesma maneira e espera resultados diferentes. Estou a falar de persistência. Persistência é inteligente. Isto é, o persistente, quando lhe acontece uma dificuldade, ele aprende com a dificuldade e descobre o que lhe fez falhar para da outra vez contornar aquilo que lhe fez falhar e continuar a progredir. Então, este vídeo é uma introdução de tudo isso que eu vos falei. Vou falar estes princípios um de cada vez para poder garantir que você aprenda o máximo. Aliás, só com este vídeo eu quero que você aprenda. E se você gostou deste vídeo, por favor, subscreva-se neste canal. Então, seja membro desta comunidade. Vamos mudar o mundo com os nossos produtos e serviços. Para tal, não vamos fazer isso de forma cega. Não. Vamos fazer de forma consciente. Vamos aprender as lições que devemos aprender para quando formos a um campo, fazermos as coisas com a cabeça.